Eu acho que não é de hoje, mas a sexualização nas músicas infantil, ela a cada dia ela avança mais. Sim. Não é de hoje, né? Mas, Enquanto enfim. isso, quanto isso atrapalha, como é que você vê esse cenário, essas músicas? Tô velho, posso estar, mas eu acho que estamos do tipo senta, senta, senta novinha, Kika, senta kika, novinha, kika, roça, kika, roça, kika, roça. roça. E eu vejo a Não, molecada. pega no pau, é música. E não é de hoje, né? Tem, né? tem. Lembra da boquinha da garrafa? Não é de hoje. Sim, sim. É que era mais de boinha, assim, Era não mais tinha sutil. tanto, né? Eu acho que a molecadinha tá consumindo um sexo muito, né? Ah, mas cara, não é só música. Moleque Não, é abre, cultura, é moleque cultura. abre isso aqui, ele vê o que ele quiser. Não bola, mas não é isso. Ele vê o que ele quer. Ele cara. vê através do coleguinha, mas é uma outra Mas coisa. não interessa, mas ele vê. O que eu tô dizendo. Ele sabe site pornô. Não, o que eu tô, Sabe. Ele não, sabe a porra toda. Tudo velho. bem, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando quando o sexo atinge indivíduos que ainda não sabem o que é, mas no inconsciente dele, ele já tá fazendo movimentos sexuais. Ah, perfeito. Sim, Você sim. entende o que eu tô falando? Sem saber. Não é. Sim. Eu não tô falando da Ele lógico já tá que fazendo acesso. sem saber. Exatamente. O quanto isso é prejudicial ou não? Como é que você, como especialista, vê esse sexismo precoce na sociedade? Vamos lá. Eu acho que mais uma vez a gente traz a responsabilidade aí para os pais. Os pais hoje em dia, a geração de mães e pais hoje ainda tem muito medo de falar de sexo com os filhos. E quando você Ainda é um não ainda é um tabuzinho. Ainda é um tabuzérrimo. É mesmo? É um tabuzaço. E aí eu tenho várias mulheres que me seguem. Dos seus 30 anos, mulheres novas, mães. E aí a criança tá lá com 5, 6, 7 anos, mulheres de 35 anos, com os filhos já de 10 anos de idade, e elas desesperadas, de como é que eu vou falar isso com a minha filha? Não pode. Como é que eu vou falar isso com o meu filho? Nossa, mas isso Use é o pai dele que tem camisinha. que conversar com ele. E não tem isso. Quem tá dentro de casa é que tem que educar. É o pai e a mãe. Não é responsabilidade nem do pai nem da mãe. É responsabilidade dos dois. E como é que conversa? Gente, conversar de sexo com a criança é a coisa mais natural do mundo. Por quê? A criança vai te perguntar. Vou te dar um exemplo real. Eu falo que eu tenho um filho de 6 e um de 10. Perfeito. Né? Essa semana, Mateuzinho, 6 aninhos de idade. Tava no banheiro, aí ele fez o pipizinho dele, falei, antes de dar descarga, eu falei, não, mamãe vai fazer um pipi também. Aí fiz o meu xixi, aí ele falou assim, olhou pra mim, ficou olhando e falou, mamãe, por que eu faço xixi em pé e você faz xixi sentada? Aí eu falei, filho, porque você tem um piu-piu. E aí você consegue botar o piu-piu pra fora e fazer. A mamãe não tem piu-piu. E aí mostrei a genitália pro menino. Eu já tava lá no banheiro com ele mesmo. Falei, viu que a mamãe não tem piu-piu? A mamãe tem um buraquinho. Então a mamãe tem que sentar pra poder fazer o xixi sentado. Entendeu? Ele, tá. 6 anos. Tá ótimo. Não tem que falar nomes, especificações e falar do canal da uretra que tem no menino 12 centímetros e que na mulher é um canal interno que fica dentro da vulva, perto da região. Não precisa dessa explicação anatômica para a criança. Mas ele teve a informação de uma forma natural, sem um tabu. Se eu viro pro menino e falar, menino, isso lá é pergunta que se passa pra sua mãe, veste logo sua roupa, sai daqui. Acabou. Eu bloqueei. Eu já passei para ele a mensagem de que esse assunto eu não posso conversar com a minha mamãe. É tabu. É um tabu. Então, se eu não posso falar com a minha mamãe, esse assunto é errado. Não vou perguntar nunca mais. Que a mamãe vai ficar brava comigo e eu não posso falar disso com a mãe. Aí a criança vai virando adolescente e ela vai iniciar a vida sexual. E pais e mães, não se iludam achando que seus filhos não vão transar, porque você transou e eles vão transar também. Claro. O recado tá dado. E aí, não é que o menino não vai transar, ele vai. Só que é muito melhor ele fazer isso sabendo com responsabilidade. Já existem vários estudos que dizem que quanto mais você dá educação sexual para a criança, mais tardiamente ele inicia a vida sexual. E eu tiro isso pelo exemplo dos meus filhos mais velhos, os adolescentes. Da turminha deles, eles foram que iniciaram a sexualidade mais tardiamente. Isso aí que ele te contou, né? Não, mas a gente sempre conversou. Então foi por volta dos 16, 17 anos. Enquanto os coleguinhas, com 15 anos, 14 anos, já estavam fazendo as coisas. Só que o que acontece? Eles tinham o conhecimento. Então, como ele tem o conhecimento, ele não tem a curiosidade. Ah, mas eu já sei como é que é. Tanto é que todos os colegas iam lá para casa para conversar comigo. Entendi. Eu só perguntava, sua mãe sabe que você tá aqui? Porque eu não tenho problema nenhum de conversar. Mas se é um adolescente... Porque ele é capaz da mãe ficar brava com você, Exatamente.
Então eu falava, sua mãe sabe que você tá aqui? Posso conversar? E ligava pras mães, falava, tem certeza? Ela, pode, por favor, conversa com ele. Melhor, porque a mãe não tinha manha de... Exatamente. Então eu não tenho problema nenhum. E eu acho que tem que ser conversado com as crianças e com os adolescentes. Mas eu preciso de uma autorização ali daquela mãe, né? Se tá dentro da minha casa, é diferente. Claro, porque foi bem o que você falou. Na minha época, a gente tinha que descobrir sozinho. Era o jornaleiro que contava. Exatamente. Jornaleiro, né? Jornaleiro, ou o nego do posto. Ô, moleque! Sei lá. Ó. Mas você tinha Chegou essa na minha revista época, aqui. ó, o quê? E revista mostrava metade do seio, Era. filho. Não tinha... Não tinha nada. Era um... E a gente já ficava enlouquecido. Era a cara. mesma revistinha pra quadra inteira, Pra quadra passava inteira, na O último que exatamente. pegava as páginas tava A grudada já uma na tudo, outra. não conseguia abrir nada. Mas tinha que descobrir sozinho. Sozinho. Que é o que você falou, não se conversava disso. Era meio um bagulho proibido. Ainda é, né? Ainda não, mas é, eu tô mas falando, tá ficando doutora... mais fácil. Mas o que eu quero chegar à conclusão é que quando você conversa, você aborda e você dá liberdade para a criança conversar, ela vai perdendo a curiosidade. A curiosidade no sentido da curiosidade por ser algo errado, entendeu? Vou assistir esse negócio aqui escondido aqui. Ela vai perdendo isso daí. Então, acho que o primeiro passo é a gente conversar dentro de casa. Perfeito. Agora, com relação à sexualização aí, às músicas... A cultura, eu tô falando da cultura. Cultura é uma coisa muito geral. Então, assim, dentro da minha casa... É uma criação, na casa de fulano é outra criação, na casa de ciclano é outra criação. E para alguns pais está tudo bem, para outros pais está muito errado. Eu tenho, assim, algum receio em como que essa criança, que com 7, 8, 9 anos está lá se esfregando a boquinha do não sei o quê, quando ela fizer 12, 13 anos, que aí a mãe vai falar assim, não pode transar. Ela fala assim, mas como é que não pode? Se antes podia, agora não pode. Antes eu podia roçar lá e dançar e me equilibrar e me requebrar todinha, aí agora com 12, 13 anos já não pode mais. Tô confusa. Então agora com 12, 13 anos, que é a idade da rebeldia, e a gente sabe disso, vou fazer só pra ir contra a mamãe aqui, agora que eu vou fazer mesmo. Acaba fazendo Entendeu? merda. Mas essa dúvida é cultural, porque essas dancinhas de celular, a molecadinha tá toda já sensualizada, bicho. Sim. As músicas, Tá elas muito já mais vêm... precoce. Era isso mesmo. Então, mas é cultural. E aí, o que a gente pode fazer como pai e como mãe, né? A gente pode ir ali realmente explicar para o filho, falar, olha, filho, quando você estiver aqui com... Vamos supor que aconteça. Então tá, com seus amiguinhos aqui, pode... até ele ter um senso de pertencimento ali junto com os colegas. Mas dentro de casa, não. Ou na escola, não. Então, acho que isso vai muito do limite de cada pai e de cada mãe. Não, eu entendo que é o limite do pai, é o limite da mãe, ok, super, né? Já falamos também dessa sociedade Sim. também que está muito separada e também aí já vai complicando um pouco mais o teu filtro. O que eu tô preocupado é observando o macro e falar, caramba, as danças estão extremamente sensualizadas, a música está totalmente sensualizada, o hype, né? O que está rolando agora. Eu vejo nesses nesses momentos de danças, você fala, mano, tem 8 anos, 9 anos, você fala, cara, E já tá. menino, menina, são movimentos já que você fala, porra, cara. Entendeu? É porque muitas vezes a criança com 8, 9 anos, ela não tem essa visão que a gente tem. Ela não vai ter essa maldade. Ela tá fazendo só porque os coleguinhas copiar. estão fazendo. Mas tá fazendo aí... pra copiar. Mas não tem a visão dessa sexualidade. Ele não tem essa sexualização. Mas essa é a minha pergunta. Isso atrapalha? O que é isso? Como é que a gente pode... É o copia-cola. O Eu coleguinha sei, tá mas fazendo, eu vou fazer junto. também. Mas isso influencia numa sexualização precoce em outros sentidos? Ou não tem nada a ver, ou eu tô viajando? Essa aqui é a pergunta. Entendi. Eu acho que a gente ainda precisa esperar um pouco para ver como que vai ser esse comportamento aí, né, dessa criança e desse adolescente aí mais para frente. Eu, por exemplo, aí de termo científico, tá? Ainda não li nenhum estudo que fale a respeito desse assunto, dessa alteração desse comportamento. Mesmo porque a gente vem falando de um estudo que ele vai ser um estudo o quê? Longitudinal. Então ele tem que pegar uma faixa etária aí. Tem que esperar mais pra frente. Mais pra frente para ver como que vai ser esse comportamento dessa criança que agora tem 8, quando ela tiver com 18, como que vai ser. Então ainda não deu nem tempo de, cientificamente falando, ter um estudo sobre isso daí. Ou se tem, eu ainda não cheguei a ter acesso a essa informação. Você vê os moleques ficar toma. Direto. Entendeu? Mas o que Só que ela às falou, vezes só que eles não não sabe sabem o que é.
Ele tá cantando a porra da música. Ele tá. E pra criança E toma, ali, e ou toma, adolescente, o que acontece? É o senso de pertencimento. Porque ele tem que pertencer àquele grupo daqueles coleguinhas. E se ele não fizer aquilo, ele é o excluído. Aí daqui a pouco vai sofrer um bullying. Ele é o bunda mole. Exatamente. Ele é o cuzão. Não significa que ele tem essa sexualidade aflorada só porque está fazendo esses movimentos. Eu acredito que na maioria das vezes eles estão repetindo sem fazer a menor ideia do que estão repetindo. E isso